Acesse geekway.com.br, assine o box e receba todo mês os melhores produtos e acessórios do mundo geek. Daê, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos ao Arena Séries de Game of Thrones. Mais uma vez Game of Thrones aqui no canal, a pedidos da galera, Isso né? aí, a pedidos da galera que falou muito, né? Queria saber mais sobre o Bran, o construtor. Então a gente fez aí um apanhadão das teorias que estão mais em voga e a gente achou uma surpresinha aí pra vocês, uma teoria que junta tudo E mostra como o Bran Stark vai ser definitivo pro final aí de Game of Thrones, né? Fica aí que depois da vinheta a gente volta pra conversar. O Bran Stark está na série desde o começo, né? Passou por muita coisa, ficou aleijado, Viajou pra caramba. aprendeu grandes poderes, mas ele nunca foi definitivo pra nada na série. Ele mostrou muitas mecânicas, né? Como Sim. a visão verde, né? De poder ver o passado, Sim, o o futuro, troca-pele. troca-peles. Mas efetivamente ele não contribuiu em nada até agora, né? O grande feito dele foi bugar o Hodor lá, né? Sim. Porém, a gente trouxe algumas teorias aqui, e depois uma grande teoria, que mostra. Teoria, eu diria. Que mostra todo o potencial que Bran Stark tem aí para os próximos capítulos de Game of Thrones. Primeira teoria, de que o Bran e o Corvo de Três Olhos, aquele velhinho que estava preso lá, eles são a mesma pessoa. Aquele cara seria o Bran no futuro. Seria a teoria então que ele seria do futuro e ele estaria voltando no passado aí pra passar informações aí pro Bran de agora. É, porque o Corvo de Três Olhos, quando o Bran chega ali na caverna, ele fala pro Bran, chegou a hora de você se tornar o Corvo de Três Olhos, né? Então teria essa ligação da marca também, né? Porque quando o Rei da Noite chegou lá na caverna, depois que o Bran já estava com a marca ali, né, do toque dele, ele parou e matou, né, o Corvo de Três Olhos ali. Então será que, nessa teoria diz que, será que ele teria essa marca também, já que o Bran no presente tem, ele sendo mais velho, ele também teria essa marca? A segunda teoria é sobre o Bran, o construtor. Que o Bran, ele voltaria no passado e ele induziria, ou ele mesmo, né, construiria a muralha, construiria o Winterfell. Teria fundado a família Stark também, Sim, né, já que o Bran... a Patrulha da Noite. É, exatamente. Então, tudo seria... inclusive, o nome Bran, ele é bem comum, né, na família Stark durante todas as eras aí, né? Por causa desses feitos no passado, né? É, exatamente. Seria o Bran voltando sempre que precisou ali, né? A terceira teoria diz que o Bran seria o responsável por ter deixado o Rei louco, né? Por ele estar falando ali que ele queima em todos e toda aquela loucura dele lá. Por quê? O Hodor, como a gente viu na série, o Bran voltou no passado e enquanto ele estava no presente ouvindo segure a porta, alguém berrando, né? Segure a porta, hold the door, ele entrou na mente do Willis, né? No passado e bugou ele lá e mandou ele segurar a porta. Então essa teoria diz que por algum motivo, né, enquanto os White Walkers provavelmente estariam atacando ali a muralha e teria alguém berrando, queimem todos, enquanto o Bran estaria no passado, próximo do Rei Louco, né, do Aerys ali, e teria falado pra ele, tipo, por algum motivo, queimem todos. Então, assim como o Willis ficou falando hold the door, o Rei Louco estaria falando queimem todos. A quarta teoria diz que o Bran é a representação do último herói, porque todas as pessoas que estavam ajudando ele na jornada dele até o Corvo de Três Olhos acabaram morrendo, se perdendo e tudo mais. E ficou só mais ele e a menininha lá. E diz que ela vai morrer e ele vai ser o último herói, a última pessoa com capacidade de se defender dos White Walkers, de avisar todo mundo da chegada deles. E a quinta teoria diz que o Bran é o Senhor da Luz. Né? Como a gente viu na Torre da Alegria, quando o pai dele estava lá, né, quando ele foi buscar o Jon Snow, né, ali, ele sussurrou, ele chamou o pai dele ouviu, virou, né, e tal. Então essa teoria diz que todos esses sussurros que as pessoas ouvem e dizem ser o Senhor da Luz... Que no livro é bem mais explorado, tem várias vezes que eles escutam sussurros ali que influenciam ele em fazer certas coisas. Então seria, na verdade, o Bran voltando no passado ali e sussurrando, contando coisas do futuro. Criando essa mitologia aí desse Senhor da Luz, que seria um dos velhos deuses. Tá, nós temos essas 5 teorias sobre o Bran, mas a gente pesquisou e encontrou uma teoria que vai explodir cabeças. Sim, que ela junta, que ela une e dá sentido para todas essas teorias. Corrige as falhas. Sim, que elas têm alguns probleminhas e essa teoria corrige.
E o nome dessa teoria é Como o Corvo de Três Olhos Causou a Guerra dos Tronos. É sobre isso que a gente vai falar agora. Há 8.000 anos atrás, os primeiros homens chegaram a Westeros. E lá viviam as crianças da floresta. Quando os primeiros homens chegaram, eles começaram a devastar as florestas. E quando os filhos das florestas, eles perceberam que os primeiros homens eram agressivos, e eles, apesar de serem seres poderosos, eles não sabiam lutar, entrar em combate mesmo, eles criaram os White Walkers. Eles criaram eles para que eles se defendessem. Fosse um exército para atacar os humanos, né? Só que eles acabaram se rebelando e atacaram tudo. Eles se uniram aos gigantes e entraram numa luta atacando todo mundo. Chegou o momento que os primeiros homens e os filhos da floresta se uniram para derrotar os White Walkers e os gigantes, né? E dessa grande batalha que teve, todos os primeiros homens morreram, sobrando um último guerreiro, o último herói. E esse último herói, ele foi incumbido de ser o protetor do norte. O protetor de Westeros, ganhando um pouco da centelha dos poderes dos Filhos da Floresta. Entre os poderes que ele ganhou, o poder de troca-peles, o poder da visão verde, que é aquele de visitar o passado, não mudar o passado, depois a gente explica melhor, de ver o futuro, ver dias que poderiam acontecer, e também ganhou a imortalidade. Através da capacidade de trocar peles definitivamente com outro ser humano. Sempre que aquele corpo estava ficando velho, ele poderia trocar por um corpo novo. Então a gente chega agora e cruza aquela teoria de que o Bran seria o Bran construtor, né? O último herói, ou ele seria o Bran, próprio Bran construtor, ou ele teria influenciado ele na criação da muralha, na criação de Winterfell e na própria criação da Guarda da Noite. Mesmo porque as crianças, os filhos da floresta, teriam dado o poder para o Bran construtor de construir a muralha, né? Já que a muralha a gente sabe que não é só gelo, ela tem uma mágica envolvida. Uma então magia. Ele teria esse poder por isso. Conforme os anos foram passando, esse último herói, ele se auto-intitulou o Corvo de Três Olhos. Ele já começou a passar sua consciência para outros humanos para conseguir passar todos esses séculos. Sempre ali ajudando a manutenção da Patrulha da Noite, ajudando o Winterfell, né? Ajudando todos esses... cuidar do norte realmente ali, né? Fortalecer se ali. preparar para que ele sempre estivesse pronto para caso uma invasão dos White Walkers. Porque ele sabe que, como ele vê o futuro, que uma hora o inverno vai chegar. Tanto que foi ele que introduziu essa frase, que é uma frase dos Starks. O inverno está chegando. E mesmo que por mais bonança que eles tenham, sempre eles sabem que o inverno está chegando. Também foi ele que falou que sempre teria que ter um Stark em Winterfell. Porque não poderia ser abandonado aquele posto. Aquele posto é muito importante. A família que ele criou, né? O norte que ele cuida, então tem que ter sempre um ali também. E aí a gente junta com uma outra teoria, porque na época aí a gente sabe que os Stark sempre foram influenciados ali pelos velhos deuses e tal, né? E a gente junta com aquela teoria de que diz que o Bran seria o Senhor da Luz, né? Mas na verdade seria esse Corvo de Três Olhos, seria esse Senhor da Luz nesse sentido que eles falam de estar sempre sussurrando coisas. Porque como ele tem essa capacidade de trocar peles, alguns humanos mente fraca, como o Willis, né? Aconteceu com o Hodor, ele consegue entrar lá na mente dele e dar conta, mas tem uns que não. Então o que ele tem que fazer? Né? A maioria, né? Ele não consegue. Então o que ele tem que fazer? Mandar um cochicho ali pro cara. Então ele criou uma mitologia, um deus antigo que não existia, para poder influenciar e criar costumes das pessoas sobre o inverno está chegando, sobre temos que proteger a Patrulha da Noite e coisas desse tipo. E ele foi fazendo esse ritual dele de troca-peles e passar a mente dele para novas pessoas durante os últimos 8.000 anos, até a gente chegar no Rei Louco. Porque na época do Rei Louco já estava próximo dessa invasão dos White Walkers que a gente está acompanhando na série agora, né? O quê? Faltavam uns 20, 30 anos. Que para alguém que esperou 8.000 anos é tipo ali. Amanhã, né? E ele falou, eu vou dar um jeito de resolver isso. Como a Patrulha da Noite fazia milênios que nunca tinha havido nada sobrenatural ali, que realmente... Já estava mais como uma prisão, realmente, do que como um exército de defesa, né? Ele tentou ir no Rei de Westeros, no caso do Rei Louco. O Rei Louco já tinha uma certa perturbação mental. Então ele tinha a mente fraca, como a gente estava falando. E ele falou, eu consigo entrar na mente dele e alertar ele sobre isso. Então ele entrou na mente do Rei Louco e mostrou esse ataque dos White Walkers, né, devastando o Westeros e ele sendo assassinado, né, através de uma lâmina, alguma coisa nesse sentido, o que justificaria o medo do Rei Louco
o medo que ele tem de lâminas, né? E o Corvo teria mostrado como ele conseguiria derrotar os Walkers, que seria utilizando botando fogo. Queimem todos. O problema é que o Rei Louco pirou. E ele realmente ficou perturbado. Deu algum problema nessas visões aí. Não deu tão ruim quanto o Hodor, né? Mas foi quase, né? Então, a partir disso, ele começou como a gente vê nos livros, né? Ele vai ficando cada vez mais louco. Então ninguém pode ter lâmina perto dele, porque vai que alguém mata ele. Ele cria um fascínio absurdo pelo fogo. E ele começa agora a matar as pessoas que ele vai torturar através do fogo. Ele queima elas vivas. Todas as pessoas que são mortas, ele queima, né? Justamente para não voltar a ser o Walker, né? Ninguém mais perto dele, próximo do castelo, pode portar nenhuma lâmina, a não ser a guarda real. E por medo de que a qualquer momento os White Walkers poderiam chegar ali no Porto Real, ele resolve espalhar o fogo vivo ali por toda a cidade e deixar tudo pronto para a hora que os caras chegar, taca fogo. Ele se defender. A cada ano ele vai ficando cada vez mais paranoico, até o momento que gera a rebelião lá, a Guerra do Usurpador, né? E ele, quando ele vê aquele ataque vindo, a mente dele já completamente perturbada, já mistura com aquelas visões que ele estava tendo, né? E ele vê os White Walkers vindo. E ele começa a gritar, desesperado. Queimem todos, queimem todos. Bota fogo na cidade aí, como ele queria fazer. Então, para não acontecer isso, Jaime Lannister foi lá e matou ele, né? Então, como não deu certo com um rei, ele teve que fazer com o próximo rei, o Baratheon. Só que o Baratheon não tem a mente fraca. E ele viu que ele não conseguiu, então ele não tentou mais fazer isso daí. Então ele teve que começar a mexer os pauzinhos dele ali em volta para poder resolver esse problema. E como ele pode prever o futuro, né, ver o futuro, ele sabia que em breve iria nascer um escolhido ali dessa geração, que seria Bran Stark. Ele teria um menino que teria todos esses poderes que ele precisa, né, do Visão Verde, o Troca-Peles e todos aqueles outros que a gente já comentou aí. Só que ele não tinha tempo para esperar essa criança crescer, se tornar um homem e atravessar a muralha de alguma maneira que ele chamasse, sabe? Por quê? Porque os White Walkers já estão aí, já daqui a uns 15 anos, sabe? Eles já vão estar batendo na porta. Então, como que ele ia fazer para trazer um menino novinho até o norte, né, para encontro dele ali? Além de que ele, como um influenciador que defende Westeros, ele precisava colocar algumas peças nesse tabuleiro. Algumas pessoas específicas, como Jon Snow, os Starks, basicamente. Basicamente. Que são a família dele, né? Ele precisava colocar nesse tabuleiro para que quando chegar a grande batalha, cada um esteja na sua posição e possa fazer frente a isso. Só que para ele conseguir fazer isso, mexer com todos os filhos, com todas as crianças, tinha um cara que provavelmente ia impedir tudo isso. Ned Stark. Ned Stark unia aquelas crianças e não ia permitir que eles se separassem. Ned Stark era o pilar. Só que ele não podia também contar com o próprio Ned Stark. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que de alguma forma sacrificar Ned Stark. Indiretamente, vendo o futuro, ele conseguiu identificar que se o Baratheon fosse morto, o Ned Stark seria visto como traidor, e né? Toda aquela história que a gente já viu, né? Para ele morrer, e os filhos dele seriam colocados nos lugares adequados. E ele teria condições de chamar o Bran, de forçar o Bran a chegar até ele. Aí, para matar o Baratheon, o que ele fez? Ele trocou pele com aquele javali, e o javali atacou o Baratheon, né? Que acabou matando, que acabou levando à morte do Ned Stark e a quase dissolução da família Stark. Ou seja, indiretamente o Corvo de Três Olhos criou a Guerra dos Tronos com o objetivo de salvar Westeros de uma ameaça maior, né? Ou seja, indiretamente o Corvo de Três Olhos criou a Guerra dos Tronos. Puta cara do céu! Pois é, mano. com o objetivo de salvar Westeros de uma ameaça maior que estava por vir aí. Então, passou aí algumas temporadas, né? E o Bran chegou até o Corvo de Três Olhos, finalmente. E o Corvo de Três Olhos começou a mostrar pra ele o poder, né? Realmente. Sim, que as o Bran habilidades, tem, né? E que aquilo estava predestinado, e que ele já estava trabalhando naquilo há muito tempo. E nesse momento que teve muita gente que diz que o Bran pode mudar o passado. Sim, ele tem tantos poderes, por que ele não faria uma coisa... O pessoal questionou muito essa teoria, né? Falando assim, por que ele não fez outras estratégias além de destruir a família Stark? A família que era dele, na verdade, né? Já que ele viu que ia dar ruim, né? Por que ele não volta lá e muda, né? As pecinhas lá. Só que o Bran, e mesmo o Corvo de Três Olhos, não tem o poder de mudar o passado. Ele só pode alterar o presente para modificar o futuro. Explico.
Quando o Bran voltou e bugou a mente do Hodor, teve muita gente que falou, nossa, o Bran consegue mudar o passado. Então ele pode fazer qualquer coisa. Não, ele não pode mudar o passado, porque o Hodor do presente já estava bugado. Ou seja, o Corvo de Três Olhos, naquela época que o Hodor era o Willis pequeno, ele no presente dele, já sabendo que ele ia precisar do Hodor lá no futuro. Sim, que o Bran ia precisar do Hodor, e o Hodor só estaria ajudando ele se ele atrapalhasse a mente do Willis. Então ele fez aquilo para ajudar o Bran no futuro. Então o Bran vendo aquilo lá, né, ele entrando na mente do Hodor, na verdade ele está vendo através dos olhos do Corvo de Três Olhos, como se fosse ele, mas na verdade é essa entidade que estaria agindo no presente daquela época. Resumindo, o Bran só estava cumprindo o papel dele que já estava seco na tinta. Exatamente, porque ele fala essa frase pro Bran, você não pode mudar o passado, porque o passado já está escrito com tinta seca. É a mesma coisa do Exterminador do Futuro 1, do 1, né? Que a história já está escrita, não tem como mudar. O que vai decidir o futuro é o presente. E enquanto o Corvo de Três Olhos estava mostrando os poderes para o que o Bran poderia fazer exatamente, o Bran estava vendo ali o exército do Rei da Noite e o Corvo ficou falando, nossa, já tá aqui há muito tempo, vambora, vamos dormir, Piá, precisar muito tempo. Desliga isso aí. E o Bran, não, ficou aqui. Mais um pouquinho de logo, vai chegar nesse level. Ele chegou e tocou no Bran, o Rei da Noite tocou, aí deu ruim, deixou aquela marca que desencadeou do Rei da Noite poder entrar lá para matar o Corvo de Três Olhos naquela caverna, né, que estava até então protegida pela magia das crianças da floresta. E isso é mais uma prova de que ele não está mudando o passado na visão. O Bran não foi marcado lá no passado, ele foi marcado no presente, porque se ele tivesse sido marcado no passado, ele de repente poderia ter nascido com o toque. Ou estado com esse toque há muito tempo atrás, e ele começou ali. O toque surgiu ali, naquele presente. O que aconteceu, segundo a teoria, é que o Bran estava em conexão com o passado, revivendo aquelas memórias. E o Rei da Noite, que também tem a mesma essência que o Corvo de Três Olhos, porque eles vieram do mesmo lugar, né? Não devem ter os mesmos poderes, mas são muito próximos ali, sentiu que alguém estava revisitando a timeline dele do Facebook, né? E falou assim, que era Orkut naquela época, né? Então ele olhou e falou assim, olha, alguém tá me hackeando. E ele começou a hackear o Bran, né? Quando ele hackeou e identificou, e por isso que o Corvo de Três Olhos falou, sai daí rápido, ele encontrou e criou um elo. E esse elo foi marcado pela marca da pegada ali do braço. Então, o Rei da Noite não mudou o passado. Ele usou o passado para encontrar o Bran e encontrar o Bran no presente. No presente. Ele encontrou ele no presente e alterou o presente. Então surge a grande dúvida. O Corvo de Três Olhos trouxe o Bran para passar a mente para ele, né? Essa consciência para ele. Será que ele conseguiu isso? Porque naquele momento específico, ele fala, esse é o momento de você se tornar o Corvo de Três Olhos. Mas, como aconteceu aquele incidente que possivelmente ele não conseguiu prever, por algum motivo, ele não é onisciente mesmo. Mesmo porque o Corvo de Três Olhos, o poder deles vem da mesma fonte, que é das crianças da floresta, né? E assim como o Corvo não consegue ver onde o Rei da Noite está, o Rei da Noite não consegue ver onde o Corvo está, a não ser pela cagada do Bran. Então a questão é, ele conseguiu fazer essa transferência? De mente? Ou ele morreu antes e ele morreu, a entidade morreu ali mesmo. O último herói ali morreu. E o Bran vai ter que pegar o manto e salvar o Westeros meio que sozinho no tato ali. Então essa é a grande teoria que a gente encontrou aí, traz agora para vocês, né? O que mostra que, na verdade, a Guerra dos Tronos é apenas um efeito colateral de uma guerra muito maior. Uma guerra aí do dia contra a noite, do bem contra o mal, do gelo contra o fogo, de repente, né? E aí, entra o papel da Daenerys, que ela vai ter que chegar lá e juntar com o Jon Snow e todo mundo para essa grande batalha que foi prometida há 8.000 anos atrás, né? Que faz a Guerra dos Tronos ser isso aqui. E você, o que achou dessa loucuragem total aí? Explodiu tua cabeça ou você não acreditou em nada disso aí? É tudo baboseira? Diz aí, deixa nos comentários o que você achou. Não xinga a gente sabe que tem muita gente que fica nervoso por causa disso. São só teorias, calma, pessoal. Mas vai acontecer. Vai acontecer. São só teorias, mas vai acontecer. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, clica aqui na logo do canal para você se inscrever também, receber muitos outros conteúdos além de séries, filmes, games. E lembrando, peça as matérias que você quer. Peça que a gente atende.
Siga a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição desse vídeo. Então é isso, ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais teorias de Game of Thrones. Valeu!